Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua comunicação na vida pessoal e na vida profissional. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 35º episódio, recebendo um cara que chega a dar frio na barriga aqui do tanto que ele se comunica bem. O cara faz ao vivo. Para quantas mil pessoas aí? Que isso. Milhares de pessoas. Primeiro cumprimentar você, né, Diogão? Satisfação enorme, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Estamos na área. Obrigado pelo convite. Rafael Cadengue, eu vou dizer repórter, apresentador, palestrante, garoto propaganda. Padrinho, músico, o que vocês quiserem eu faço. Dança. Canto, pirueta. É isso aí. Que Seja legal. muito bem-vindo, irmão. Vamos bater um papo aí sobre a sua trajetória. Eu quero conversar bastante contigo como é que é sair lá de faculdade, sim, trajetória, barararara, repórter e virar apresentador e ver muita informação por aí. A gente vai fazer um passo a passo legal. Antes disso, lembrar lá do nosso patrocinador oficial do podcast, Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Sudoeste. E lembrando que hoje, que você está escutando, quarta-feira, você vai lá no Casca, fala Comunique 35, que é o número do episódio, e aí você ganha desconto. Açaizinho com desconto. Não, se eu soubesse, já tinha parado lá, né? Eu vim comendo um açaí pra cá. Aqui em Brasília tá frio, tá chovendo, mas tô nem aí. Eu fui comendo açaizinho Açaizinho pra chegar aqui, Diogão. Sempre bom. Pô, que Rafa, legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom falar de comunicação, falar da minha carreira, falar das 1001 utilidades que a gente 1001 tem. utilidades, Rafael, 1001 utilidades mesmo. Tamo junto. E Olha tô do só. outro lado hoje, eu tô meio tímido, hein? Então pega leve. Você tá o quê? Tímido? Tímido por ser entrevistado? Entrevistado é diferente, né? É diferente? A gente acaba ficando mais... Tô brincando, não, vai sair tranquilamente. Vai suave. Vamos lá. Olha só. Cara, via de regra, e aí eu vou dizer das faculdades, universidades que a gente faz, o treinamento de comunicação, vou colocar assim, um termo genérico, ele não é feito. Vocês ali dentro do teu curso, vocês até têm ali a formação um pouco de jornalismo e tal, não sei o quê. Mas assim, a comunicação fica um pouco falha ali e você vai direto pro front quando você forma. Sim, e aí, como é que foi a tua trajetória? Como é que você chega numa hora e fala assim, pô, dá? Mas, claro, isso é algo que a gente tem que abordar, porque muita gente, na hora de cursar comunicação social, vai para o jornalismo, para a publicidade, né, para as outras áreas. Eu acho que serve para quase todo mundo, né? É igual aprender a dirigir. Você aprende a passar na prova, a direção mesmo tu vai ganhar no dia a dia. Jornalismo, para mim, foi a mesma coisa. Claro que eu tenho um histórico na família, eu sou filho de jornalistas, irmão de jornalista. Então, desde pequeno, eu sou vidrado com notícia. Minha mãe mandava eu ficar lendo jornal. Quando eu acordava, o cara escrevia, era jornalista do Globo. Eu tinha que ler, ver todos os jornais, ficava vendo TV pra caramba. Então, eu já era apaixonado por esse mundo. Então, eu já sabia desde os meus 16 anos que eu queria trabalhar com jornalismo. Queria trabalhar com informação. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, pô, televisão eu gosto demais de televisão. Tinha essa vontade de ser conhecido, de ser, sabe, reconhecido na rua, as pessoas pararem e tal. Falei, cara, televisão é o meu caminho. E falei, vou me jogar, vou pra cima. Então, eu tava na faculdade desde o começo. Falei, não, eu vou trabalhar na televisão. Aí passei por jornal impresso, passei por internet, passei por rádio, passei por assessoria de imprensa, mas quando foi em 2010, eu entrei como produtor na Band. Então, pega lá. Tô com 14 anos já de televisão. 14 anos de televisão. Entrei ainda estagiário, mas naquela época, meu querido Sérgio Amaral tá lá do céu olhando por nós, um grande chefe na minha vida. O cara falou, não, grava aí, faz um negócio aí. Ele, sem pedir autorização pra ninguém, colocou no ar. O que, uns 20 anos você tinha? 2010, 19 anos. 19 anos. 19 anos. E desde então, graças a Deus, fiquei na Band, depois fui pra São Paulo, depois passei pelo esporte, né? Fui pra Fox e já tô há 8 anos na Record. Aí. Cara, e o medo nessa trajetória? Eu digo medo assim, medo de público, medo de rejeição, medo do julgamento. Não, até hoje. Calma. Você é apresentador de um programa ao vivo, passa quase 4 horas no ar ao vivo e você... Até hoje? Não é que até hoje, mas por exemplo... Friozinho na barriga. Tem frio na barriga, dependendo da cobertura que você vai fazer. Tem aquelas coberturas, né? Aquelas situações, notícias que deixam a gente
com muito mais tesão para fazer. E tem aquelas também que a gente fala, pô, isso aí é fazer ali a mercearia que roubaram a balinha. Não. Agora uma matéria que a gente chama de factual, que é aquela matéria que está repercutindo, que é o caso do dia, poxa, você ganha um tesão ainda maior. E apresentar o jornal, no caso o Balanço Geral, aqui no DF, foi o maior presente da minha vida. Eu falo pra ti que foi assim, quando eu percebi que eu tinha ganhado meu espaço. A televisão é um palco gigante, tem espaço para todo mundo, mas quem consegue se destacar ganha uma pontinha maior, no sentido de reconhecimento. Então, apresentar o Balanço Geral é uma responsa muito grande. Hoje, eu cubro o Fred Linhares, que na Câmara exerce lá como deputado federal, mas assim, eu e ele, a gente tem uma sintonia muito legal, o próprio Henrique Chaves, e 3h40 no ar. Você tem que informar, você tem que ficar atento à audiência, saber o que tá realmente dando audiência, pagando, que a gente fala, né? Que as pessoas estão gostando. Aquele assunto que troca. Rápido, porque estão mudando de canal. E assim, tem friozinho na barriga, até hoje. Eu vou puxar esse gancho aí, porque tem muita gente que me pergunta assim, Diogo, como é que você faz para não ter medo? Porque, por exemplo, ontem, eu fiz uma reunião ontem de manhã, e aí a reunião era para tratar eventualmente de um treinamento de comunicação. O cara falou assim, você consegue dar a palestra hoje? Aí eu olhei minha agenda livre. Eu falei, consigo. Aí eu tava conversando com a galera falou assim, pô, Diogo, não dá um friozinho na barriga, não? Imediatamente, assim, uma palestra para um grupo de empresarial e tal, grande. Falei, cara, o dia que eu parar de sentir o frio na barriga, eu paro de fazer. Exatamente. Eu paro de fazer. Agora, assim, não é um frio na barriga que me impede de fazer. Isso definitivamente não. Não é um medo que me trava, não é um medo que me bloqueia, mas, assim, o friozinho na barriga ali, aquele tesãozinho, aquela parada diferente, aquele negócio do primeiro encontro ali, isso acontece. Isso é sensacional. Eu vou te contar mais. Assim, quando a gente perde o tesão, a gente perde acho que a gente foge da nossa identidade. Eu acho que a gente tem que ter esse frio na barriga, a gente tem que ter essa, sabe, cara, vai ser assim, assado, planejar, não sei como é que você faz. Mas, por exemplo, o jornalismo, muita gente vai no decoreba, tem a mania mania não, a gente tem o auxílio do TP, do teleprompter. Só que eu gosto de improvisar. Eu gosto de entender o assunto, entender o que eu vou falar e improvisar. Eu amo fazer ao vivo. Ao vivo, pra mim, é onde eu me jogo. Ou seja, pelo que eu tô entendendo aqui, você aceita o frio na barriga, vamos colocar um passo a passo aqui, você aceita o frio na barriga, entende que ele é importante pro momento, só que também tem uma preparação pro momento, e aí da tua característica, respeitando a tua essência, e isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas querem elas ficam, por exemplo, te vendo na TV e falam assim, pô, quando eu for falar, eu vou falar igual o Rafa. Não. E aí vai perdendo a identidade, perdendo a autenticidade, ou seja, você se prepara pra poder caber o improviso. E não vou mentir pra você que a primeira vez que eu fui chamado pra apresentar, eu estava em São Paulo ainda, no programa de esportes, tinha que fazer uma chamada, eu sempre sendo repórter. Falei, meu Deus, querem que eu faça um negócio do estúdio hoje. Primeira coisa, você já não tem um microfone na mão. Já coloca um lapela em você, você fala, o que eu vou fazer com a minha mão? Aonde eu vou colocar a minha mão? Aí tu já fica mais nervoso. Não é nem igual aqui que tá pra segurar um copinho, né? Que se igual segura... o cantor que toca com violão sempre e do nada tira um violão do cara. Eu falei, não, vai dar certo. Aí você busca se inspirar em outras pessoas. Mas às vezes a inspiração não sai como você pensou. Não adianta imitar, cara. Se você tem uma identidade, se você é bem autêntico, se você tem, assim, sinais bem fortes, características bem fortes, o teu jeito vai aparecer. E é o que vem em mim. Eu sou esse cara acelerado, esse cara elétrico, esse cara que até assim, até brinco, né? Algumas notícias ruins eu tento transformar em algo não tão ruim. Não ser tragédia, mas eu dou uma leveza, porque eu sou assim. Acho que sou um cara mais tranquilo, mais... você traz a sua expressividade, a sua maneira. Entendeu? Eu não gosto de gritar, eu gosto de falar do meu jeito, assim. É porque aí tu não perde a característica, né? Perde a tua característica, a tua autenticidade, o teu jeito de comunicar, e cada um tem o seu. Cada um. E a gente tem que lembrar o seguinte, você tá ali levando informação, você é o emissor. Quem tá recebendo, você que tá acompanhando, quem tá ouvindo, cara, cada um vai ter um entendimento diferente. A pessoa pode ouvir e falar, nossa, que história pesada. Pô, mas uma história. Ou então, simplesmente, a minha voz pode não agradar.
Cara, são tantas coisas, são tantas multifatorial. possibilidades que você fala, é muito da constância também. Hoje, a minha voz já é mais comum para o público de casa, então eu sei que isso me faz ficar mais seguro. Sim. Eu sei que minha imagem já é uma imagem mais popular. Sabe o que falavam para mim quando eu comecei, em 2011? Eu tava na Band, mas também fazia um jornal, né? Um cara, que eu não vou falar o nome, chegou para mim assim na hora do almoço, e eu falando, pô, lá na Band e tal, tá mó trabalho. Ah, tô gravando. Ele, irmão, baixinho, gordinho, com cabelinho assim, esquece, você não vai pra televisão. Hoje em dia eu passo por esse cara, ele nem olha na minha cara. Manda beijo pra ele. Eu olho pra esse cara e falo assim, não, nem olha na minha cara, eu não sei se ele lembra disso, mas ele é um dos caras que eu falo assim, irmão, não interessa. Ainda tem as tatuagens que eu tenho, que todo mundo falou, meu Deus. Hoje em dia já lidam muito bem com isso. E não tem problema nenhum. E não tá tudo bem. É porque você, indo passo a passo, você faz, respeita o frio na barriga, aceita o frio na barriga, você depois faz a preparação, e aí eu quero entrar nisso, você abre a possibilidade do improviso. Eu gosto de tratar o improviso da seguinte forma. As pessoas tratam o improviso como se fosse falar algo que elas nunca ouviram falar e não sabem. Eu gosto de tratar o improviso como se fosse algo que a gente não organizou ainda o pensamento, talvez. E que a gente vai permitir o diferente. Permitir Sim. aquele estalo, permitir algum insight a mais que venha. Só que a partir da possibilidade, é como se fosse assim, você está numa trilha. Está na trilha. Você tem a trilha ali como teu guia, que é eventualmente a tua preparação. Mas vez ou outra você vai e vê um riacho do lado. Porra, vai lá, mergulha no riacho. Exato. Só que se você mergulhou, legal, massa, interessante, volta pra trilha e a trilha segue. Exato. Procura opção. Procura o diferente, né? E o improviso, ele entrou na minha vida assim... Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que você percebeu que dava pra improvisar? Rapaz, que pergunta, hein, gente? Porque eu vou te contar um negócio. Entendam isso muito bem e não é pra vocês falarem, meu Deus, como assim? Nunca fui um cara que gostei muito de ler. De ler livros, muitos livros. Sempre fui muito mais de assistir, de ver notícias de internet, telefone. Hoje em dia todo mundo quer só ler na internet. Hoje muito podcast, provavelmente. Muito podcast. Mas eu sempre soube que para televisão a gente tem que ter o quê? Vocabulário. Perfeito. E ao mesmo tempo a experiência me trouxe segurança para falar, segurança para improvisar e vocabulário. Então antigamente eu pegava lá e escrevia... Eu tinha, sei lá, 4 minutos, isso em 2014, 13, 4 minutos para falar de determinado assunto. Eu decorava 4 minutos de escrita. Aquilo era algo que me massacrava, que me doía. Denso, horrível. tenso. Não faça isso. Você que está começando agora no jornalismo, não faça isso. Aí o Sérgio Amaral, que era esse meu chefe, me ensinou, Rafa, se de repente no meio do seu raciocínio falarem, agora só tem 2 minutos, tá? Não é mais 4, não. São mais 4, não. Ferrou. Então, eu decorando, eu esqueci uma palavra, na hora eu buscava outra palavra na minha mente. Só que eu tenho esse vocabulário de ouvir muito, de ver muito, li também muito. Então a gente tem que ler. Porque o improviso, ele vai pedir palavras, ele vai pedir para você argumentos, repertório. É exatamente isso. E foi o que você disse, você tem uma ideia central, você tem um tema, vamos falar sobre o novo telefone X. Aprenda sobre o novo telefone X e converse com quem você vai passar a informação, ou quem você vai explicar, como se fosse um bate-papo com a sua mãe, com o seu melhor amigo. Tente familiarizar, trazer aquela linguagem mais formalzinha, formal não, coloquial, sabe? Um papo tranquilo, porque isso facilita o entendimento. Facilita. Você me fez lembrar de um repórter, salvo engano, ele foi da Globo por um tempo, etc. E depois ele saiu e foi seguir carreira própria, digamos assim, podcast, etc. Não tô lembrando o nome dele. E ele falou que uma época ele foi fazer a parte da economia. E, cara, explicar economia no jornal que tiver, para um público que, em tese, tem dificuldade de entender economia. E ele falou assim, e em tempos atuais, você pode até me corrigir, a intenção é que a comunicação fique cada vez mais fácil, né, para o público. Exatamente. Facilitar a comunicação para o público. Exatamente. E aí ele fez um questionamento, e aí vale até para quem está escutando, o que você está comunicando, a sua mãe entenderia? Porque a mãe dele era um possível público. Exato.
Ou seja, aí o que ele fazia toda vez que ele ia fazer a apresentação? Ele ligava pra mãe, explicava pra mãe. A mãe falava assim, entendi nada. Ele precisa explicar melhor. Perfeito. Precisa explicar melhor. Imagina você perguntar pra dona Mariazinha, que vende ali din-din na praça, cara, o que é o crime de estelionato, latrocínio, o que é a DRU, o que é a PEC no seu... Gente, não. Fala do jeito que o povo entende. É a lei tal, é a lei que fala que não pode fazer isso. Explicar pra pessoa que o cara que mata e depois rouba vai responder por esse crime, que é o crime de latrocínio. Cara, tira esse negócio de nomes técnicos, nomes formais. A gente tem que parar de falar, por exemplo, de assuntos pesados, pelo menos na comunicação, sem tornar o assunto cada vez mais pessoal. Se a gente vai falar de uma tragédia, pô, um barco afundou. Não é só o barco que afundou. A Dona Maria, o seu Francisco, o Cadengue, o Diogo, eram 4 ocupantes que infelizmente perderam a vida nesse barco que afundou. Você tá entendendo? A gente tem que... Calma, que eu quero chegar... Eu tô somando vários assuntos. Eu quero chegar Mas a aí. comunicação é fantástica nisso. A forma que você vai atrair a pessoa que está ouvindo é você tornar tudo muito pessoal. A pessoa fala, meu Deus, acontece comigo. Olha só, porque eu escutei falando de uma outra técnica aqui, porque assim, no ao vivo, então, você vai também pro improviso. O improviso tem muito a ideia de que você permite que as palavras venham. Isso. Você permite que as palavras venham. O que vier que seja bem-vindo e você vai ali lidando com as palavras. Tem um episódio aqui do podcast, para quem não assistiu, assista. O episódio 32 ou 31. 32, o da Letícia. Qual que é, Enoque, o da Letícia? 32? Eu acho que é o 32. Que é uma letrista, professora de português. E ela falou... 32. Professora de português. E ela falou da possibilidade, por exemplo, da gente usar dicionário de sinônimos para poder aumentar vocabulário. E aí ela falou como que o vocabulário pode te fazer ser mais assertivo na tua comunicação. Usar a palavra de acordo com a tribo, usar a palavra de acordo com o local que você está. E aí dentro dessa ideia do improviso, então, é permitir que o que vier que seja bem-vindo. Vai falando, e aí pelo que eu te vejo também fazendo, você dá pausas e respirações o tempo inteiro. Sim, tem pausas, tem respirações, até para não falar algumas besteiras, porque a gente, infelizmente, também é movido à emoção. E a emoção, ela pode afetar bastante. Quando eu estou na apresentação, eu não pauso tanto, não. Tem momentos que eu vou lá e acaba que vem um tropeço, acaba que vem uma palavra errada, mas acontece. E tá tudo bem. Mas eu imagino, vamos lá, eu vou até aproveitar que eu estou aqui também para te perguntar. Vai. Você como advogado, Sim. está num tribunal, independentemente se é um tribunal, qual seja o caso. O juiz ele não vai acreditar muito mais na versão do advogado se ele perceber que há algo mais espontâneo do que aquele decoreba? Com certeza. Né, com do certeza. caso. É porque, ó... Meu cliente é inocente, aí vem com aquela chuva de letrinhas. Não vai acreditar. Tem que ser espontâneo, articular. Eu fiz uma audiência de instrução esses dias ontem. Ontem. E aí tinham vários advogados e tudo. E era impressionante como a percepção do juiz era diferente quando o advogado falava de maneira espontânea, fazia as arguições de maneira espontânea, e quando tinha um advogado também fazendo as arguições aqui, ó, papelzinho e lendo os questionamentos. Exato. Rígido, fechado, e aí ele perde a possibilidade de pegar uma informação que chegou no ar, que foi no olhar, que foi a partir de um movimento que o Rafael fez na cadeira, que foi eventualmente a partir de uma virada de olho e por aí vai. Você perde essa possibilidade. Eu vou te falar uma parada, por exemplo. Vou gravar uma publicidade. Vou gravar uma propaganda. Eu odeio o roteiro. Não, você vai falar aqui do açaí, você tem que falar que não sei o quê. Meu irmão, beleza. Mas não manda eu seguir o que está escrito na folha fielmente, linha por linha. Porque eu vou sair um pouco daquilo. A galera já sabe. Não... E tá tudo bem porque é o legal. Para você, por exemplo, vamos lá, você que é influencer, você que tá querendo trabalhar com mídias sociais, com redes, quer vender, tem um rostinho bonito, quer falar, começa a praticar, experimente. Não repetir o seu story. Não apagar. Gravou, meu amigo? Solta. Play. Você vai ver a repercussão. Porque a sua espontaneidade... Eu acho também. Vai gerar o quê? Muito mais o sentimento de, pô, que legal, isso aí, o cara é gente como a gente, isso é normal.
Tá entendendo? Eu acho muito mais legal. Fica muito, ó, eu vou te mais dizer. natural. Muito mais. Quando eu comecei a estudar oratória há 8 anos, inicialmente pra mim era isso. Precisava seguir todas as receitas de bolo e passo a passo. Então o olhar tinha que ser assim, o começo tinha que ser assado, o final tinha que ser tal, tinha que ter tudo um passo a passo. Hoje em dia, cara, pra mim é o seguinte, é a espontaneidade. Eventualmente eu quero falar sobre assertividade. A assertividade é o norte. É ali a minha linha. Daí, o que vier de assertividade é o que é pra ser. Não, e assim, a questão da comunicação. O improviso, às vezes, tá até no gesto. Ah, total. Nem na fala, até no, você falou do olhar, por exemplo. Aqui eu, conheço você, tenho intimidade, a Enoque também. E foi algo que, de repente, foi algo que quando parece que a câmera tá no ar, eu não tenho problema nenhum, mas quantas vezes fui entrevistar alguma mulher ou alguém diferente, que você fica meio que querendo olhar para baixo, que você não fica querendo encarar no olho. E eu não sei qual que é a diferença de uma pessoa A para a pessoa B. Simplesmente aquela pessoa me dá um pouco de... Sabe? E acontece comigo até hoje. Acontece com todo mundo. Tem pessoas que você vai entrevistar que você fica mais nervosa. Tem pessoas que não. Eu falo isso, tem gente que a gente vai conversar com um aqui que... Cara, quantas coletivas de imprensa eu fiz, assim, que... Pergunta. Pô, já entrevistei em coletivo Messi, Cristiano Ronaldo, Lula, Temer, Gil... Irmão, falta o Papa. O Papa que eu entrevistei até hoje. Não, é sério. E, cara, você tem que perguntar, você tem que se posicionar às vezes. É legal, enfrentamento cara. do medo da porra. Dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho. Você falou algo pra mim que, te vendo ao vivo e te vendo aqui, tem uma característica muito forte da comunicação que eu quero trocar uma ideia, que é o storytelling. Que é exatamente isso aí que você falou. Não é um barco que afundou. Você dá detalhes, tem personagem, o personagem tem características. Exatamente. Não é, o que eu tenho dito muito é, dê informação com detalhes, sem ser prolixo. Sim. De maneira concreta para não ficar subjetivo. Então, dê uma informação com concretude, com detalhes, sem ser prolixo. E aí eu falo, dê detalhes daquilo que importa. O que importa para a notícia? Você não precisa falar do que a pessoa comeu se o navio afundou. Você precisa falar, eventualmente, a idade, se tinha família, se não tinha. Vamos. Vai, Vamos agora bater, vamos entrar nesse raciocínio que é legal. O bom é que o telefone não para aqui. Meu telefone tá apitando de um jeito que é correria, não tem jeito, todo dia. Mas assim, vamos lá. Vou tentar falar não de uma tragédia, vamos falar de outro assunto. Não é lei, não é regra. Não tem uma regra no jornalismo que a reportagem tem que ter... Não, e na vida. Na vida. Você vai contar a história para um amigo, por exemplo. Exatamente. A gente trabalha muito no jornalismo com a pirâmide invertida. Obrigado. Com a pirâmide invertida, trazendo o assunto principal e vem diluindo. Aí, deixa eu botar essa água aqui, que é sempre bom. Peraí, eu vou botar aqui para servir para mim aqui. Aí, galera, tomem água, viu? Tomem água vocês, que a água tá bem aí, tá tranquilo? Vai, mete bronca aí. Vou botar a aguinha porque garganta é importante, não vou derramar aqui não. Pronto. Bom, deixa eu botar para cá, pra não atrapalhar aqui. Pronto. Gente, seguinte, vamos lá. Você vai falar do aumento do grão do café. Você vai falar do aumento do grão do café? Você pode ser muito direto. A saca de café do grão... Dá um sono, né? Porque isso a pessoa lê. Não é muito melhor chegar, tu vai falar com um amigo seu, fala, pô, Diogão, lá em casa, minha mãe fazia 70 cafezinhos por semana. Rapaz, o café tá muito mais caro, parece que o grão do café aumentou o preço. Agora minha mãe tá reduzindo, tá fazendo 20 cafezinhos por semana. Não tem mais como comprar aquele café, sabe, do saquinho tal, que é bom pra caramba, porque tá mais caro. Você tem que trazer o quê? Essa vida para informação. Trazer vida para informação. Não é ficar dando exemplo. Porque uma vez... Não. Fala, comigo acontece isso, com fulaninho de tal, pô, a dona Maria, por exemplo. Eu gosto disso. O jornalismo é muito disso. Passa por você colocar a notícia na casa de cada um. Ou você acha que interessa para quem está recebendo a informação qual que é a cor da chuteira do Messi? Você acha que interessa mais a cor da chuteira do Messi ou o buraco que está na rua da casa dela? Essa é uma das teorias do jornalismo. É a teoria de que a pessoa ela se importa muito mais com o que está próximo a ela. Então, assim, você fica
Quando você tem a empatia, quando você se coloca na notícia, fala, caramba, isso aconteceu na minha rua, isso acontece lá em casa, isso é muito próximo a mim, a informação vale muito mais. O Marcel até veio aqui. Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. O Marcel veio aqui e ele falou assim que a gente não se conecta necessariamente com o que a pessoa diz, mas com o que a informação faz com que a gente sinta. Então, por exemplo, a informação da saca de café é uma informação. Agora, dizer que fazia tanto, agora faz tanto, dizer que é o café, que vai afetar, cheiro, que vai afetar na vida da pessoa, benefícios, problemas e causas. E aí as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de perceber a importância disso, por exemplo, numa conversa de mesa de bar, de jantar, de trocar ideia com um amigo. Lógico. É nessa hora que você vai ser uma pessoa que vai ser escutada ou não. Sim, onde as pessoas querem se destacar. Porque é engraçado isso, né? Muita gente tenta se destacar numa conversa de bar, até para chamar a atenção, Sim. seja uma palestra na escola, na faculdade. E às vezes não é a pessoa que vai falar mais alto, é a pessoa que vai gritar. Mas sim a pessoa que vai trazer um raciocínio, construtivo, né? E aí a pessoa que vai conseguir contar de um personagem, que dê detalhes do personagem, que gere vida à informação, que traga evidência, para sair um pouco dessa ideia de, cara, informação, você bota um Google, você acha informação. Exatamente. Ou você traz algo diferente, ou você traz algo a mais, ou você vai estar falando alguma coisa e o pessoal, não, já vi isso daí já hoje. Hoje em dia, então, pior ainda. Não, já vi isso no Twitter aqui, já vi no Instagram. Como é que você... E aí tem até uma dinâmica que a gente já fez muito em sala de aula, que é, a informação é essa, como é que você conta ela de um jeito mais impactante? Legal. Aí sim, Porque aí, eventualmente, não é só um homem... eventualmente, um homem tropeçou na cadeira. É um homem que já vinha há anos caminhando, fazendo uma peregrinação. Sim. Estava na iminência de chegar na cidade, que era o seu local de destino. Tropeçou, quebrou a perna. O negócio é diferente, ele só quebrou a perna. Sim. Tem uma história por trás disso. Por que ele quebrou a perna, como ele chegou lá, onde, quase que o lead, né? Igual de falar no jornalismo. Onde, Aí vai. quem, como... Cara, pronto. Vamos chegar em outro lugar, porque outro dia eu tô dando mentoria para uma comunicadora. E eu montando meio que uma estrutura dela de comunicação no que se refere à estratégia dela de marketing pessoal, digamos assim, de comunicação, de networking, etc. E aí eu fiz esse questionamento a ela. Eu falei, quem, como, quando e onde? E por quê? E por quê? Ela falou, Diogo, isso aí é do jornalismo. Eu falei, isso aí é da comunicação. Pra mim, pra tudo. Que nem vem do jornalismo, isso aí é da comunicação. Pra tudo, cara, pra tudo. Se você vai comunicar, você não sabe por que você está comunicando, você não sabe como você vai comunicar, não sabe com quem você está comunicando, não sabe onde você... Cara, lascou. Você vai falar inglês com quem fala português, você vai falar japonês com quem fala francês. Você tem que saber exatamente como atingir quem vai receber a notícia. E a gente tá... O legal desse bate-papo, quem tá em casa, que a gente não tá falando de jornalismo só, a gente tá falando da vida. Vai dar conversa com teu chefe, vai dar conversa com a tua mãe, com teus pais, com teus amigos. Cara, pra tudo você precisa de comunicação. E entra num aspecto que é o seguinte, tem gente que fala assim, pô, Diogo, mas eu cansei de falar, não me escuta. Aí eu pergunto sempre, como você está comunicando? Porque é fácil você terceirizar a responsabilidade da sua comunicação para a pessoa que não está escutando. É fácil você, Rafa, virar e falar assim, pô, o público hoje em dia tá muito chato, o público hoje em dia não tá ruim, o público hoje em dia não sei o quê, o dia não sei o quê. Calma aí. Eu posso terceirizar a responsabilidade ou eu posso olhar pra minha comunicação e falar assim, calma aí, deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado. O que eu posso fazer melhor? E a comunicação é assim. É uma roda gigante. Mas tem muitas coisas que vão além das palavras também. A gente falou do olhar aqui, mas tem o visual, tem a roupa, o fio, tudo. O que você acha que quando tem aí um caso, sei lá, eu tô trazendo muito para esse lado dos crimes, mas é porque é legal isso. Suzana Richthofen vai dar uma entrevista pro Gugu ou para não sei quem, toda de branco, cabelo na cara, ai, coitadinha, essa moça tão indefesa. Exatamente. Ou então se você bota aquele terno, você chega aqui, uma barba bem feita, o cabelo alinhado. Meu irmão, você já mostra algo. Exato. Então, assim, na tua vida, pensa nisso. Quem e o que você está comunicando? Na verdade, o que você está comunicando, para quem você vai comunicar, né?
Se tu é o cara que só anda de regata todo dia, piercing pra tudo que é lado, sei lá. Tudo que você tem que tirar piercing e tirar regata, mas Tem consequências. tem consequências. Se você tem o seu público-alvo nessa pegada, ok. Mas você vai pra uma entrevista de emprego bagunçado, visual ruim, sabe? A barba desalinhada, o cabelo... Tem consequências. Então você vai estar passando uma outra informação. Eu falo muito isso. Não tem problema. Nada tá errado, na minha percepção. A gente Todo só mundo precisa... se comunica. Todo mundo se Tudo comunica. tudo se comunica. O ambiente, Agora, tudo. exato. Agora só precisa saber assim, é isso que você quer? Exato. E eu acho que não tem regra. Eu acho que tem público que vai aceitar a comunicação A, tem público que vai aceitar a comunicação B. Agora, assim, é isso que você quer? Agora, o que eu falo é, não tem como você querer... Eu já falei isso 200 vezes aqui. Não tem como você querer comer manga e você plantar abacate. Sim. Não tem como, não tem pra onde ir. E aí, por exemplo, você falou da questão visual. Se a gente pegar a novela, que até outro tempo era algo muito, muito forte no Brasil, acho que hoje tá menos, mas é uma percepção minha pessoal. O vilão, ele tava sempre de preto. Sim, aquela pegada mais dark, Mais fechada e tal. Sim. Então, assim, e aí vem uma outra possibilidade, que até é um dos objetivos futuros aqui, falar, por exemplo, da questão da imagem. E aí eu quero te entrar um pouco nisso. Porque você é um cara que é visto na formalidade ali. Exatamente. Na formalidade. Mas minha rede social, de vez em quando, é o avacalho também, né? É isso que eu ia falar contigo. Porque, e aí, por exemplo, hoje você chega aqui no prédio para poder fazer a gravação, a recepcionista te reconhece. Aconteceu isso hoje. Aconteceu isso hoje. E Muito deve ser um engraçado. momento muito gratificante e tudo. Só que Sim. aí eu te questiono, qual é o ponto... Porque isso, por exemplo, é algo que eu vivencio. Como eu falo de comunicação, como sou do mundo jurídico, primeiro que eu tenho que saber de todas as leis, né? A galera acha que eu sei de todas as leis do país, isso é muito sim, comum. Você tem que ter o Vadmec decorado, né? Decorado, inteiro. Essa é a primeira. E a segunda é, eu não posso falhar na comunicação. Em momento nenhum. A galera vai cobrando. E aí, nesse aspecto como é que você faz pra eventualmente porque querendo ou não, tem um personagem ali, não que eu digo personagem errado, mas é uma persona que você Sim, usa sim. e tal, vestimenta, tipo, entonação da voz, tudo, Boa tipo pergunta. vocal. Como é que você faz pra poder mudar esses personagens, cara? Bom, vamos lá, que isso é um assunto muito tenso. Tô brincando, não é muito tenso não, mas vale um corte. Tô brincando. Seguinte, trabalhar na televisão é muito legal. Ser famoso, reconhecido, é muito gratificante. Mas a partir do momento que você fica conhecido por ser o apresentador de jornalismo, por ser o cara que passa notícias, ser o repórter, as pessoas querem que você seja sempre assim. E não dá. Tem o Rafael por trás do Cadengue, tem o Rafa, Tem um palmeirense. tem o palmeirense fanático, tem o pai do Theo, da Sofia, tem, cara, o cara que quer andar aí de boné, o cara que quer, andar sem camisa na praia, que tá com os amigos um dia numa despedida do amigo, bebendo com os... E tá tudo bem, não fazendo besteira, meu amigo, minha vida é livre, eu sou um cara livre. Mas claro, não vou mentir, Diogo, eu vivo limitado. A gente tem que ter noção disso. Tem dia que eu não quero cumprimentar ninguém. Você acorda, teu filho tá doente. Bateria tua social filha, zero. Tua filha tá brigando contigo. Tua mulher reclamando, ex-mulher brigando. Irmão, aí tu tem que ser legal. E isso é uma consequência do que eu escolhi. E eu sou essa pessoa. Não vou dar patada, eu tento ser agradável com todo mundo. Respeito. E quantas pessoas acabam, que você vê aí famosas, não vou falar com ninguém. Já, várias histórias, né? Sim. E é muito difícil lidar com isso às vezes. Por isso que muitas vezes eu gosto de ficar em casa. Por mais que não pareça, gosto de ficar em casa. Gosto de dar uma, descansada, relaxada. Outra coisa, por estar na televisão, eu vivo numa briga pela balança. Claro, é saúde, amo praticar esporte, mas eu sei que na hora que eu tiver, velho, puta gordo, gordinho, não sei o quê, eu vou estar perdendo a minha chance. Eu vou estar me afastando Por uma questão social e cultural de que a imagem porque a imagem tem supostamente tal é cara... essa e tal. E não sou eu não, até o William Bonner já falou Sim. que briga contra a balança. E é isso. Eu não malho pra comer, eu malho pra comer, mas também eu malho porque na TV eu tenho que estar bem aparente. Tem que estar com aparência boa, tem que estar com o cabelo bem... Eu corto o cabelo toda semana. Os cabelos estão ficando branco aqui, eu já fico, poxa, como é que vai ser daqui a pouquinho branco o cabelo? A pele tá boa ainda. Irmão, e é assim. Porque a comunicação na televisão é assim, ela exige ainda
da pessoa... Ô, Rafa, como é que você faz pra poder virar a chave e sair do... Personagem? Do personagem. Tem alguma estratégia? É engraçado que as pessoas falam, tem horas que você fala parecendo que tá na televisão, fora da academia, até brigando com uma ex-namorada minha, ela já falou, para de falar comigo como se fosse na televisão. Falei, mas tu quer o quê? Bom, eu acho que aqui eu tô... 4 horas lá. Eu acho que aqui eu tô sendo o Rafa. Uhum, Mas tem horas que você tem que impor. Tem que impostar a voz com algumas coisas. E esse é o mesmo Rafa que tá na televisão. Tem horas que você tem que estar falando com o público de uma certa forma. Eu amo estar sorridente, cara. Eu acho que o sorriso é uma baita de uma abertura para uma comunicação legal. É o maior legal. quebra-gelo. É o maior quebra-gelo que tem. Você dá um bom sorriso, saiba dar um bom sorriso, né? Também aquelas gargalhadas indelicadas, aquelas gargalhadas desnecessárias. Eu sou um cara que, ó, quando eu era mais novo, eu ainda falo rápido, mas eu falava muito rápido. Engolia a palavra. Eu tenho muita questão da voz, que eu perco a voz muito fácil. Ainda mais pegando chuva, toda hora aqui, ó. Ar-condicionado, calor. Tem que tomar água toda hora. Amanhã já tá ok, porque a gente tá gravando aqui depois que eu saí do trabalho. Então, mas toda hora vocês veem que a voz, ela dá uma... E é normal. Um cara que fala mais de 4 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes sábado também, é uma consequência. Sabe o negócio que eu faço pra poder mudar o personagem? Até porque muitas vezes eu saio do advogado. Ontem mesmo, cara, ontem foi desses dias desafiadores. Saí de uma audiência formal, querendo ou não, apesar de autêntico ali do meu jeito, mas formalidade, terno e gravata, tudo, todo aquele negócio da liturgia do mundo jurídico. Questão de meia hora eu tinha que sair da audiência e chegar numa palestra de comunicação com a galera de mais ou menos 25, 30 anos. É a mesma comunicação que eu vou gerar? Não dá. Não é a mesma coisa. Não tem como. Aí sabe o que eu faço? Troco de roupa. Pra poder já mudar a carcaça ali do personagem. Primeira estratégia que eu faço. Segunda estratégia que eu faço, e aí pra galera de casa, e aí isso serve pra mim, até, por exemplo, você tá no trabalho, você vai chegar em casa, vai conversar com a mulher, vai conversar com o irmão, vai conversar com a mãe, com o pai. Aí, primeiro, já chego em casa já mudando, trocando de roupa. Primeira coisa que eu faço. Se eu tiver de terno e gravata e tal, já chego trocando de roupa. Pra poder já sair daquilo ali. Segundo, quando eu chego, ou antes de chegar, por exemplo, às vezes eu paro o carro no estacionamento, respiro, cara, uns 2 minutinhos ali, 1 minutinho ali, assim, ó. Agora eu não sou mais advogado, assim, pelo menos eu não estou advogado agora dentro de casa, vou chegar agora, eventualmente vai ter mãe, vai ter pai, vai ter esposa, vai ter... Aí, pô, mudei. Pra poder facilitar, porque eu tenho dificuldade, e eu vou te dizer com muita tranquilidade. De sair desse personagem. De sair. Então, às vezes eu tô, por exemplo, comunicação, aí às vezes eu tô aqui, comunicação, e eu chego pra encontrar com a amiga, e a galera, não, Diogo, tá dando mentoria? Não, segura. Tá dando mentoria de comunicação? Não, calma aí. Aí eu, eita porra. Calma aí, é mesmo. É mesmo. Eu acho engraçado que, pô, muito semelhante a isso. Pô, eu quero botar um boné. Quero ir num lugar de regata, não sei. Eu quero ir pro bar com uma roupa nada a ver com o que as pessoas me veem. Eu não posso. Porque alguém vai me reconhecer. Eu não tô falando isso de forma arrogante. Não, é porque alguém vai falar, ué, Cadengue? Aqui? Você toma caipirinha, você toma cerveja, toma gin, balada. Aí aquele público mais conservador, como assim? Você é separado? Você tem... Irmão, é um julgamento, na verdade. Total. Essa parada da televisão é algo bem... E outra coisa, na televisão as pessoas se tornam íntimas. As pessoas acham que tem o direito de se meter na tua vida. E tá tudo bem. Eu tive que aprender a lidar com isso. A gente conversou, são 14 anos, irmão. Se você não se adapta, você não vai ficar na televisão. O preço só resiste, é o bônus e o ônus, né? É o bônus. Só consegue permanecer na televisão quem aguenta esse tranco. E é legal desse negócio de mudar o personagem, porque, por exemplo, sai da TV, aí vou fazer uma propaganda de mercado, já é outra figura. Vou fazer a propaganda de carro, já é outra cara. Às vezes a cara, é meio louco, né? O jeito de falar. Fazer uma propaganda na loja de material de construção, já muda também. Não é só a palavra. E o que você usa como, eventualmente, percepção para mudança, por exemplo? Como é que você percebe que precisa mudar? O que é que gera essa mudança? Porque, por exemplo, o que eu penso assim... Porque eu penso assim, por exemplo, eu tô aqui advogando, ali é um negócio mais formal. Aí, dependendo, eu cheguei num público, por exemplo, se eu for dar treinamento para escritório de advocacia, formalidade praticamente é a mesma. Muda um pouquinho. Por quê? Porque o público é o mesmo do mundo jurídico. O que seleciona para mim é o muito público.
se eu vou mudar ou não o personagem. Muito. Seleciona pra mim é o público. Pra tu também é o público? É um dos fatores? É um dos principais fatores? Não, ou é você mesmo? Rapaz, eu vou te contar, gente. Não pensem que eu sou doido, não, mas é algo em mim. É engraçado. Quando eu tô gravando uma propaganda, parece que é o mesmo Rafa que tá ali apresentando o jornal. Mas algo muda em mim que eu me adapto. Eu me adapto ao produto que eu tô vendendo. Tá entendendo? É como se você se tornasse o melhor, digamos assim, você vai fazer uma propaganda de carro. De o carro. cara mais entendedor de carro. É isso que eu ia falar. Se eu tô no mercado, parece que eu sou um funcionário do mercado. Gente, olha essa carne, que essa carne é maravilhosa. Ou então, gente, telhas, pisos, veja só esse reboque maravilhoso. E do nada eu tô vendendo aqui, ó, que é uma máquina de qualidade. Meu irmão... Você vira o especialista do assunto. Cara, parece aquele filme que o cara tem várias personalidades. Sim, Foi muito bom. Mas assim, parece que eu me adapto a cada personalidade. E eu não tenho essas coisas, eu não tenho transtorno de nada. Mas é verdade. E é tudo responsabilidade da comunicação. E aí eu vou... Tudo isso é causado por causa da comunicação. E eu vou reforçar pra ti então o seguinte, pra mim, te escutando, vem muito a percepção de que você só consegue vender porque você compra. Eu acho que o teu primeiro, o meu é do público, o teu gatilho eu preciso comprar esse produto aqui pra poder comprar, sentido metafórico, comprar pra poder vender. Se eu não pertencer a esse produto, se eu não comprar o produto, se eu não... Eu vou colocar aqui, botar fé no produto, eu não vou conseguir vender. Então, eu acho que você transmite essa ideia do boto fé. Eu gosto ali do negócio. Mas assim, por mais que você seja o baita advogado, falando do caso do jogo, por mais que você seja um baita advogado, um baita comunicador, um baita filho, um baita marido, um baita jogador de futebol, tênis, não sei, não perca a sua essência. Fato. Porque, você tá entendendo? Tô. Se você começar a falar, porque eu vou encher o peito, porque eu sou o advogado... Porque o certo é isso, porque o certo é aquilo, porque a regra é aquela. Você tem que falar assim, acho que eu cheguei no ponto ideal, quando teu amigo de infância, que acontece toda hora, alguém manda mensagem assim, galera das antigas, apresentando, o cara fala, o Rafa é assim desde moleque. Sabe aquela história? Eu conheço ele há muito tempo, ele sempre foi assim. Pronto. Porque você sabe que você está mantendo quem é a essência, quem é o Diogo, quem é o Rafael Cadengue, e, irmão, você consegue ser a pessoa que você sempre foi. É legal você falar isso, porque teve uma vez que um cliente meu bateu uma meta específica e aí me ligou. Sexta-feira à noite. Bateu uma meta e tal, não sei o que, tamo aqui no boteco. Eita. E eu tava de bermuda e chinelo, cara. No carro. E eu tava perto deles. Era seu cliente, você é o advogado deles. Sou advogado deles. Aí cheguei lá, cumprimentei o pessoal, bermuda e chinelo. Aí chegou um dos diretores da empresa, virou pra mim, ué, você anda de bermuda e chinelo? Aí eu peguei e falei pra ele, esse sou eu, cara. Prazer, esse sou eu. Povo. Aí depois ele falou, Diogo, gostei de quando você foi daquele jeito lá no mar. Porque eu não vi diferença nenhuma das pessoas, eu vi só uma diferença de vestimenta. Mas a pessoa é a mesma. E aí outro episódio. Eu advogo para alguns grupos de pessoas e tudo, e aí eu tava numa situação dessa, e aí eu saí de uma audiência, depois saí de uma sustentação oral, não sei o que, e fui sempre de terno e gravata. Terno e gravata, né, aquela liturgia toda. Aí ela pegou e falou assim, eu não gosto quando você vem assim, não. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque me remete a político. A imagem dela. E aí eu falei, cara, curioso isso, né? Como que a pessoa tem uma imagem a partir da percepção dela. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Porque independentemente da roupa, claro que a roupa comunica, claro que eventualmente existem as regras, eu digo as receitinhas de bolo, Sim. O certo e errado, tal, mas o que vai se manter eventualmente é a pessoa que está executando o negócio. Exatamente. Executando a técnica, utilizando a roupa. Para mim, são elementos que potencializam eventualmente a tua comunicação. Mas eles não vão ter a capacidade de ser mais potente que a tua essência. Então, naquele momento ali que eu fui de bermuda e chinelo e não estava nem aí, e o cliente gostou que eu estava ali, no final das contas ele gostou, depois a minha cliente disse assim, pode vir de qualquer jeito, mas eu prefiro de outro jeito. O que ela está querendo dizer? Eu gosto do Diogo. Sim, e por que alguns comunicadores fogem da casinha, alguns caras se destacam, uns apresentadores são melhores que os outros,
até os coaches, né? Esses coaches famosos, grandes líderes aí, religiosos e tal. Porque eles fogem da casinha. Eles falam diferente, E, Diogo, você que tá em casa, não... Claro, há treinamento, há preparação. Não é desde o início assim, A né? pessoa nunca... a pessoa nasceu assim. Por exemplo, você falou, no começo você seguia ali um script, um roteirinho, né? Depois você foi pegando ali o seu. Eu sei que eu não... Pô, que bom que tá dando certo pra mim, mas também sei que Poderia não ter dado. poderia não ter dado e também não sou nenhum biscoito, o último biscoito do pacote. Graças a Deus tenho obtido muito sucesso, mas atualmente eu posso dizer, não faça o que eu estou falando. Não faça o que eu faço, faça o que eu estou falando. Eu vou muito na espontaneidade. Às vezes eu deixo a técnica de lado, porque também já tenho a experiência, já tenho... Você tem uma preparação a de 14 vivência. anos. De 14 anos. Mas é muito louco, porque eu paro às vezes e falo, caramba, tô velho assim? Quer ver o que acontece às vezes? Gente, quem não sente falta da época de moleque, de apresentar o... Eu falo, onde que eu apertei aqui pra frente, né? Pra frente, o avançar aqui da minha vida. Porque, cara, né, a minha cabeça ainda é muito saudosa. Eu sou saudoso pra caramba. Eu sou assim, gente, muito vocês não têm saudoso. ideia, como toda hora eu falo e paro. Eu penso assim e falo, caramba, eu lembro Eu do adoro dia... encontrar amigos e relembrar momentos. Poxa, a melhor Eu coisa do mundo, adoro. escola, universidade. Adoro. Cara, ainda mais Fantástico. hoje em dia que a vida de gente grande é complicada, é puxada. Eu lido com tanta coisa, tanto problema das pessoas, acaba passando. Exato. E chega na rua, as pessoas falam, pô, Cadengue, não sei o quê, quantos anos você tem? Eu, 32. As pessoas, o quê? Eu falei, mano, 32. E aí, mano, é sensacional. Essa percepção que você trouxe da naturalidade, da essência e tudo, me gera conexão com o quanto que a gente pode fazer com que os momentos sejam conectados a partir da nossa essência. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que pergunta assim, que vem aqui e fala assim, mas qual é o roteiro? Eu falo, então, tem roteiro não. Aí tem gente que quer roteiro. Eu falo, tem umas perguntas, então vamos formular umas perguntas básicas aqui. E aí chega aqui, eu toco, né? Você já me conhece, sabe como é que funciona aqui. E aí eu toco. Só que com isso sai a espontaneidade e a naturalidade do momento. Só que, quando a gente fala isso, tem gente que acha que sempre foi assim. Não. Se você pegar o primeiro episódio do podcast, e ó que eu já dava aula já há 6, 7 anos. O primeiro episódio do podcast, eu tenho um papel anotado com o que eu ia falar. Seguindo o roteiro. Seguindo o roteiro. Meio o programa do Jô, assim, né? Exato. Quer dizer que sempre foi assim, e não quer dizer que todo mundo é assim, por exemplo. Tem gente que gosta do roteiro. Tem gente que funciona com roteiro. Parece que você também não funciona. Eu odeio o roteiro. Eu também não, por exemplo, quer ver um negócio que é complicado pra mim? Quando a empresa pede, eventualmente, um treinamento, uma palestra, etc., eu vou, e aí eles pedem assim, Diogo, tem como você trazer com um PowerPoint, com uma apresentação? Aí eu falo, puta merda, apresentação, pra mim é no flow, sabe? Eu tenho um conhecimento, e aí as pessoas acham assim, tá, meu jogo, mas como é que você se organiza? Vamos lá, eu tô me organizando há 8 anos. Você vai lembrar, gente, na pandemia, 4 dias antes da pandemia estourar no Brasil, fechar, Pronto. você chegou a me fazer um convite pra gente fazer uma palestra. Foi. Aí você falou assim, Cadengue, aí você monta uma apresentação. Eu falei, rapaz, não pede isso não. Eu lembro que você Se falou. botar um negócio pra eu passar aqui, eu fico angustiado. Eu lembro até hoje, no dia do meu TCC, que eu fiquei em pânico. Falei, gente, não quero... Porque eu gosto de falar, eu não gosto de ficar... Hoje eu tenho que aprender a lidar com imagem. Você tá no jornal, Sim. chega uma imagem de um acidente, de uma briga... A imagem é teu tópico, né? E não tem a informação, você tem que narrar a imagem, meu amigo. Ora, quer um exemplo? Vamos ver como é que tá o trânsito aqui, ó. Nesse momento aqui no eixo superior W, a gente está mostrando muito trânsito, viu? Congestionamento nesse final de tarde em Brasília. Parece que não tem nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de retenção, mas o brasiliense... Cara, tu vai narrando a imagem ali, ó. Não tem nada demais. E tu tem que narrar, cara. E aí você tem que ter a capacidade de observação enquanto fala. Do prestar atenção... Ó, tem um acidente ali, tem que tomar cuidado pra não falar besteira, lógico. Porque às vezes sai. Às vezes sai uns negocinhos. O que eu tô recebendo aqui, querendo deixar muito registrado pra galera, é que não necessariamente a estruturação vai te levar a maior capacidade de conexão. Sim. Essa estrutura muito organizada, muito rígida, não necessariamente vai te levar. Agora, isso não quer dizer...
O Enoque tá brigando comigo aqui por causa do microfone. Opa, o Enoque vez tá aqui outro, com a gente também, vez outro, parceirão. eu saio. Só registrando então, aproveitando. Valeu, Enoque, que faz tudo isso acontecer. Ele é o fera que faz tudo ser melhor do que poderia. E aí quando a gente fala disso, tem gente que pode estar recebendo como se fosse uma obrigação, uma regra, cara, e não é. Né? A regra é não ter estrutura, não ter. Só que é aquela, deixando bem claro, Rafa tá há 14 anos nisso, ou seja, estruturando, querendo ou não, há 14 anos essas informações, e eu tô há 8. Ou seja, não é que a gente não tem uma estrutura, a gente tem uma estrutura, só que a gente eventualmente não enrijece essa estrutura. Exato, não, e a gente não estamos fazendo apologia para ninguém não estudar. Exatamente. Longe disso, gente, tem que ter preparação, tem que ter estudo, vocabulário, postura, linguajar, tudo adequação isso. Ao Adequação, público. tudo. Até mentalidade você vai aprender, claro, estudando, praticando e procurando informações. Mas a espontaneidade, o tal do... O cara ficar Somebody solto, love. o jeitinho tu vai aprender na prática. Você vai ser diferente na prática. Ah, mas falando de comunicação, é pra vida, isso serve pra tudo, né? Seja pro... Você não vai... É um negócio, você vai aprender a passar na prova pra dirigir, mas na hora que você for dirigir, tu vai aprender mesmo. Exato. Então essa espontaneidade, pra mim, na comunicação, ela é primordial. A notícia, ela é uma. Se você é um cara diferente, a notícia se torna ainda maior. Fica ainda melhor. E seja lá a notícia, seja lá a defesa, o julgamento, a conversa. Eu também acho. Ou imagina aquela conversa com seu pai, com a tua mãe, pai. Mãe, minha namorada tá grávida. Como é que tu vai falar isso? Como é que tu vai conversar com o teu sogro? Cara, até isso, tá ligado? Ontem eu tava dando uma palestra e aí uma aluna perguntou, Diogo, você tem alguma estratégia pra dar notícia ruim? Olha a pergunta. E aí eu falei, como é que você dá hoje em dia? Ela falou, nem sei, eu não tenho uma estrutura pronta não. Aí o que eu falei pra ela? Aí eu falei, o que eu gosto de pensar quando eu dou notícia ruim? Explicar o problema, apresentar soluções e dar prazo. Ponto. Isso é o que eu tomo como, eventualmente, a minha trilha. Sim. O que eu vou falar nesse meio aqui é na hora. E vou te contar. Eu acho que é você ser direto, não dar muita volta. Também não dá muita volta. Trazer soluções ou prazos, que às vezes não tem solução, né? Às vezes não tem. E é você não ficar muito de... calma, Justificativa demais, responsabilização demais e tal. É porque tem notícias ruins também dentro de casa, né? Exato. Eu levo muito pro lado da televisão, do jornalismo, mas existe. Não, notícia ruim no trabalho. Você precisa virar para um cliente e falar, deu ruim. Imagina você demitir uma pessoa. É isso, pronto. Você é um chefe e tem que demitir uma pessoa. Eu não sou chefe. Não sou chefe. Eu, por exemplo, tá aí. Eu não tenho coragem, eu não conseguiria. Olha só. Pronto, coisas que a gente aprende. Quando eu era mais novo, cara, é verdade, eu era tímido, eu sou um pouco tímido. Mas, por exemplo, primeiro encontro com a gatinha, ou a menina vai sair com o cara. Gente, eu fico num nervosismo até hoje, mano. Que aí eu falo mais do que o homem da cobra. É a minha forma. A menina fala, você tá nervoso? Eu falei, pô, tô. Por isso que eu tô falando muito. Tô falando muito. Porque não deixa ela pensar nada, eu já falo. Vai soltando. Dá uma brincada e bota uma música. É isso, cara. Tudo é comunicação. E a preparação existe. Mas você tem que aplicar. Vem a espontaneidade. Rafa, para mim, a principal informação, a principal mensagem que você tá deixando aqui pra galera é a possibilidade de se permitir ser espontâneo. E aí volta aquilo, desde que eu te conheço, sei lá há quantos anos, pra mim já, né? é a tua característica. Amém. Espontaneidade. É isso. Você é um cara espontâneo, você é um cara natural. O que eu gosto é que... esse é o Rafa Cadengue do jornal. Beleza, esse é o Rafa Cadengue que tá vendendo lá o mercado. Esse é o Rafa Cadengue fazendo propaganda do carro. Fazendo a propaganda X. Pô, mas esse é o Rafa. Esse é o Rafa Cadengue. Esse é o Rafa. É espontâneo, ponto. Claro, existe o Rafa por trás, existe o balé da época de moleque e tudo mais. Existe, que é o cara mais novo e tudo mais. Mas eu consigo passar de uma forma que eu não perco a minha essência também. Espontaneidade e essência. E claro, ter técnica e preparação. A preparação, o aprendizado é fundamental. Mas não perca a espontaneidade, que o sentido natural, seja natural na forma de falar,
sem ficar muito travado, nervoso. Ai, meu Deus, segurando aqui, né? Fazendo assim. Seja natural, relaxa e E tu não é um seja cara que você. se preocupa muito com a perfeição, não, né? Odeio perfeição. Vai. Não gosto de ver meu jornal. Eu não me assisto. Nunca fiquei, sabe? Tem gente que grava e fica, deixa eu ver como é que ficou. Vou lapidar isso aqui, vou fazer isso aqui. Ah, vamos gravar de... Cara, ficou legal? Você sabe se não, ficou mas legal ou não. Ficou marcando a camisa, marcou a barriguinha. Aí não, fiquei muito mais baixo com entrevista. Cara, E você sabe quando não ficou legal. você sabe. Você sabe. Exatamente. Você sabe. Você sabe eventualmente o que você falou e No que não foi jornalismo legal. tradicional, o errou. Sempre existiu. Se eu falo uma besteira no ar, eu venho. Ó, falei besteira, gente, na verdade. Falei, gente, errei. Seguinte, não tem problema, errar todo mundo erra. Esse talvez hoje seja um dos maiores desafios que eu recebo de aluno, de aluna, que é a tentativa de se chegar a uma comunicação perfeita para só assim se comunicar. Sim. Eu só vou começar a me comunicar quando eu tiver a perfeição, quando eu tiver exatamente o controle sobre o que vai acontecer, os efeitos, as respostas. Desculpa. É o tal do só vou postar o story quando tiver Pronto. perfeito. Pelo amor de Deus. Experimente postar um story sem filtro e de primeira. Você vai se transformar. É, porque você solta a possibilidade do controle. Não, possibilidade... eu boto um filtro de vez em quando que eu tô com a cara acabada, às vezes não tem problema. Mas, cara, experimente fazer um story de primeira, cara. É legal, Sem ficar, não. interessante. Quer me deixar com raiva é aquela foto, aquele vídeo que você fala, vou postar, não, ficou horrível. Gente, espontaneidade, naturalidade. A gente tá buscando essa perfeição e as pessoas vão parar de se comunicar. Vão Não, ficar só no mundo online. As pessoas que estão comigo hoje que eu tô falando são pessoas que travaram, não se comunicam porque estão querendo acertar a comunicação antes de se comunicar. Com certeza você conhece aquelas pessoas, você também que tá aí acompanhando o podcast, que você vê na internet, fala pra caramba. 15 stories falando, foto ousada, de tudo que é jeito. Tu vai conversar com a pessoa. Cara, a pessoa mal fala. Porque ela não sabe falar. Na naturalidade. Sair do computador, da internet, do celular e falar no dia a dia. Por aí mesmo. Se você está gostando do nosso bate-papo, por favor, curta, compartilhe, comente. Os comentários são importantes pra caramba pra gente saber Comentem aí. se tá chegando pra você, se você gostou. E assistam comentário. Record, por favor. É. Balanço Geral, Rafa Cadengue. Que dia? Quais Todos são os dias, amigo. Todo Todo dia. dia. Liga a TV na Record, todo dia tem Rafa Cadengue. Tá tranquilo. Todo dia? Todo dia. Até domingo, de vez em quando, passa alguma coisa. Cara, comigo não tem isso, não. Ô, louco. Ó, teve gente que me perguntou, eu falei no último episódio, eu vou reforçar aqui. Teve muita gente me perguntando como é que foi feito esse espaço, quem fez esse espaço. É o pessoal da Maluarte, o Helder, que deixou esse espaço aqui incrível. Se você quiser eventualmente saber, se você quiser saber o contato dele, como é que faz e tal, me manda mensagem, me manda um WhatsApp. Meu WhatsApp é público aí, meu WhatsApp é público. Sou meio maluco nisso aí. O meu já Já vazou, já vazou, mas não, eu tento evitar falar de novo. Porque... O meu é público, Não param tá no de meu me ligar. Instagram, vocês conseguem achar, não tem problema nenhum. Vai lá, me manda uma mensagem que a gente conversa. É o pessoal da Maluarte. Rafa, quer deixar uma mensagem final pra galera? Rapaz, primeiro agradecer. ComuniqueCast. Adorei estar aqui. Diogo Pova, grande parceirão mais uma vez, irmão. Obrigado Valeu, pelo meu irmão. convite. Valeu a A presença. estrutura tá muito legal. Já tô sabendo que eles vão ampliar, o negócio vai ficar melhor ainda. Aí sim vai ficar, com certeza. Ó a cobrança, Enoque. Com grandes convidados. Vai ter que chamar todo mundo. Tem que chamar todo mundo. Mas, assim, cara, além de agradecer a presença, é muito bom falar de comunicação. É muito bom falar da minha profissão, da minha história um pouco. Esse reconhecimento que eu tenho. E falar com quem tá em casa. Que não tem segredo. Pra Varinha você, mágica. não tem. Acho que na vida, seja você aí médico, enfermeiro, professor, político, meu irmão, o que for, saber falar, saber se expressar, saber se comunicar é importantíssimo. Ser o melhor falador, palestrante, cara, não, ninguém tá pedindo isso, mas comece a buscar essa perfeição. Tire um pouco das gírias, sabe? Tenta falar com mais naturalidade. Pensa sempre que você vai conversar com alguém que pode ser sua mãe, seu irmão, seu pai, seu melhor amigo, alguém que não entende nada do que você está falando. Seja assim, simples, espontâneo, natural. E comunicar é sensacional. E tudo é comunicação, desde a fala, gestos, o visual, a sua cara até o ambiente, tudo. Pra deixar só o finalzinho mais curioso, conta um episódio engraçado que teve de comunicação desafiadora aí.
Pera aí. Ou ao vivo, ou como repórter ali. Gente, engraçado tem vários, são vários, Mas cara. conta uma que veio, é a primeira que veio. Caramba. Engraçada, interessante, curiosa, inusitada. Ah, tem... Poxa, já... Infelizmente, já outro dia estavam até comentando no Twitter aí, a mãe que denunciou um crime e encontrou na hora lá, era um parente dela, rolou isso comigo. Teve um caso... E você com o microfone na mão. E você não sabia? A mulher chegou assim, a gente estava ao vivo, tinha tido um homicídio. Não, É trágico, mas é trágico, mas assim, ela chegou... que tá curioso. Sabe a pessoa curiosa? O que tá acontecendo aqui na rua? Não, mataram um menino. Caraca. E aí eu tava ao vivo e ela tava perguntando pra minha equipe. Quem e eu, é? olha, entendeu? A pessoa ela tava atrás das câmeras. De repente que eu falei o nome do menino, essa mulher invadiu. Falou, é meu filho. Cara, como é que você fica? É isso que eu falo. E aí? Como é que você faz? Você... Respira Olha, aí você não fundo. sabe se você coloca ela ao vivo, se você respeita aquele momento, você tem que ter empatia com a dor da pessoa. Ah, isso é um exemplo. Tem momentos que você tá falando de coisa séria, o pessoal vem e invade você. Época de eleição foi um caos. A gente fazia entrada ao vivo, é porque você é Lula, é porque você é Bolsonaro. Eu falei, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar um negócio. Nesse caso aí da mãe e tal, tem o desafio de respeitar a dor, tem o desafio de querer também ao mesmo tempo passar a informação. Nessa hora, se a emoção vier, deixa vir? Você for pra chorar? É. Já, vixe, como é fácil é chorar. Ainda mais eu que tenho um filho pequeno, 2 filhinhos. Se meter criança no meio, eu começo a chorar, não tem jeito não. E aí você deixa. Sim, outro dia eu contei a história de menino lá. Autenticidade e naturalidade, de novo. Exatamente. Não é cair aos... Não, Claro. não é perder o foco. Não é você perder o rumo das coisas, perder o controle. Mas é você falar, ó, é difícil, a voz dá uma embargada, E deixa. mas não tem problema. Fora que eu já fui aí parada na rua, ameaçado. Época de esporte lá em São Paulo, o cara metia o pau no Corinthians, porque eu sei que tu é palmeirense. Aí metia o pau no Palmeiras, porque eu sei que tu é corintiano. Aí quando tu fala assim, beleza, se as duas equipes estão, as duas torcidas estão brigando comigo, é que eu... Você tá chegando, a mensagem tá chegando. Tá chegando de uma forma natural. Rafa, obrigado pelo fato curioso aí. Boa! Sempre é isso. bom ter um fato curioso ali pra poder fazer o fechamento. Depois vamos tomar um açaí. É E isso. aí, eu tô doido pra encerrar aqui pra gente poder tomar um casco açaí. O Enoque tá numa fome danada aqui. A gente vai lá no açaí pegar um açaizinho. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, Jogão. Legal. Sempre uma honra conversar Pessoal que contigo. tá aí, obrigado. Tamo junto. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Tamo junto. E aí, Abraço. como está a sua vida? Como está a sua comunicação? É Natal autêntica?